Fá de Belém, né? A Orquestra Sinfônica também, todo mundo aí se programando. Belém, né? Já entra nesse ritmo de comemoração, ritmo de aniversário. E é isso. A gente vai seguindo com o CBN Pautas do dia, 11 horas e 35 minutos. Rômulo Pinheiro já está por aqui. Vamos com aquela nossa conexão de toda quarta-feira. Tudo bem, Rômulo? Bom dia. Bom dia, Max Souza, bom dia, Salgado, e também aqui hoje muito contente por fazer parte aqui do corpo da CBN. É isto, bora lá que nós temos muita conversa, muito assunto pela frente. Deixa eu só puxar aqui o nosso roteirinho. A gente começa falando da reoneração da folha de pagamento e a discussão entre legislativo e executivo que pode parar no judiciário. O que tá pegando, Rômulo? Max, esse período agora de janeiro é um período que, em tese, as pessoas lá estão em recesso, mas esse ano está um pouquinho diferente. Nós temos aí alguns ministros do Supremo trabalhando, não tiraram as férias, né? E isso leva algumas discussões lá, tem levado algumas discussões para lá. Mas hoje, essa semana, aliás, em razão do que aconteceu na segunda-feira, nós discutimos aqui à tarde também a questão dos atos antidemocráticos e das lembranças que foram feitas em Brasília a respeito. Mas ficou marcada essa segunda também por uma discussão que aconteceu e vem acontecendo, que é a proposta de Fernando Haddad para a reoneração da folha de pagamentos, Max. Então, essa MP 1202, ela teve o condão de trazer à tona uma discussão sobre 3 setores da economia muito importantes. Isso tem afetado, inclusive, as questões do dia a dia da população, que é a questão dessa reoneração. Então, veja que alguns setores da economia pagam, desde 2011, vem tendo uma redução na carga tributária de aproximadamente 19%, Max. Então, as pessoas que contratam outras, até 2011, era 20% sobre aquilo que a folha de pagamento de cada funcionário. E aí caiu para 1,5% a 4,5% desde 2011. E o Congresso, então, aprovou uma renovação dessa suspensão da cobrança da folha de pagamento. E essa pressão que nós temos aí para fechar o déficit fiscal, para aproveitar esse último ano agora, 2023 e 2024, para reequilibrar as contas públicas, então o governo está tentando fazer passar a MP 1202, que é para voltar a cobrar os tributos das empresas como eram até 2011, Max. E nesse sentido, passou 3 pontos aí importantes, que além dessa folha de pagamento para novamente ser cobrada das pessoas jurídicas, mas também a proibição, a limitação do uso de créditos tributários em ações judiciais e também a isenção tributária com relação às empresas de eventos. Lembra que na pandemia houve aí uma situação muito difícil para o pessoal que trabalhava com eventos e foi criada uma isenção também tributária para fazer a retomada. E aí o setor voltou a funcionar, teve a retomada e agora o governo quer de novo esses tributos porque quer equilibrar as contas públicas. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Na época, eles foram isentos e ainda estavam com essa isenção mesmo após a pandemia? Ainda estão com essa isenção. Ainda estão, na verdade. Estão com essa isenção até hoje. O governo relata que houve já a retomada das atividades na área de eventos e quer agora voltar como era antes da pandemia. E aí, Max, a discussão chegou lá no Congresso. O Congresso aprovou novamente uma manutenção dessas isenções até 2027. E aí o governo Lula, o presidente Lula vetou a lei que prorrogava essa isenção e o Congresso derrubou os vetos. Então, ou seja, mantém-se essa isenção até 2027. E o que aconteceu para grande surpresa agora, dia 29 de dezembro, o governo editou uma MP reonerando essa folha de pagamentos e esses outros 2 setores. E aí gerou essa celeuma lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque ali o Congresso já tinha dito, olha, nós vamos prorrogar essa isenção de tributos e o governo falou, não, agora eu vou reonerar a partir de abril. E aí começou essa briga lá no Congresso. Inclusive o Pacheco disse que só ia fazer essa retomada, não ia devolver a MP. Nesses casos, o presidente do Congresso devolve a MP, gera um atrito, Max. E isso gera uma briga política muito grande, a oposição criticando muito, exigindo então que o governo mantenha a isenção, e é claro que isso pode acabar no Supremo Tribunal Federal, porque você vê, Max, a lei foi aprovada pelo Congresso, como foi uma medida provisória, então passa a valer sobre a lei aprovada pelo Congresso, que é uma lei posterior,
e até abril ainda não vai votar nada, não vai se onerar nada, mas a partir de abril vota e a MP tem 4 meses para ser deliberada, senão ela perde a eficácia. Então, já o Partido Novo vai acionar o STF, que está aí em alguma parte funcionando para atacar essa medida provisória por ser inconstitucional, já que existe uma lei dizendo que vai novamente isentar até 2027. Então é uma briga grande, o governo quer essa fatia de tributos, o Congresso prorrogou a isenção, mas no fundo de pano é a questão política que está muito grande nesse ponto. Mas assim, qual a base jurídica, na tua opinião? É constitucional ou inconstitucional? A MP é inconstitucional, o Congresso já aprovou essa prorrogação de tributos, né? E o MP, e não é muito comum o governo fazer isso, ou seja, passar por cima do Congresso para tentar um jogo político. Mas na verdade, Max, e aqui que é o ideal do nosso assunto hoje, é que para um jogo, para a opinião pública, para jornal, enfim, parece que há esse atrito, mas não há. Já há um acordo certo, já há uma conversa, porque sabe aquela história de você pedir uma coisa maior para pegar o menor? Sabe aquela negociação? Exatamente. Vou com o maior, mas na verdade o governo está de olho, Max, na isenção da questão da suspensão da isenção da questão dos eventos, ou seja, essa área de eventos realmente retomou o crescimento, retomou as suas atividades e o governo quer retomar a arrecadação sobre eles, e principalmente também o uso de créditos tributários nas ações. Então, quando alguém ganha uma ação contra o Estado, tem direito a um valor financeiro. E se demora a pagar, sabe, Max? Demora muito a pagar. E o que as pessoas fazem? Elas fazem a questão do crédito tributário compensado, ou seja, eu vou deixar de pagar um tributo que eu estou devendo com essa ação judicial que eu ganhei, com esse crédito que o governo me deve, já que eu devo o Estado, por exemplo, então eu vou compensar esses valores. Então, o que o Estado queria? É limitar o uso. Então, se eu ganhei uma ação judicial, sei lá, de 1 milhão aí contra o Estado, vai demorar a me pagar, eu uso esse valor para compensar um tributo que eu tenho que pagar, para abater. Só que o Estado quer, na verdade, limitar o uso disso, para evitar que eu use esses créditos que são contrários ao Estado de maneira muito grande, para que isso não desbalanceie essa relação. É complicado esse jogo político, essa questão tributária também tem um peso importante. A gente sabe aí que o governo quer equilibrar as contas que não foram fechadas da maneira correta agora no final do ano, houve um desequilíbrio muito grande e essa luta vai acabar refletindo na gente, e essa é a importância de acompanhar esse passo a passo lá no Congresso Nacional. Salgado Neto já está com a gente, conseguimos retomar o contato. Salgado, e aí, tudo Eu espero certo? que sim, né? Eu espero que esteja tudo normal, que vocês me ouçam muito bem. Eu estou ouvindo aqui o Rômulo Pinheiro falar sobre isso. Agora estava falando sobre dívidas que as pessoas têm com a União e usarem esse dinheiro para abater essas dívidas. Eu só acho meio complicado se isso não for acertado com a União, né? Porque a União pode não gostar e dizer assim, ei, mas eu não concordei com isso aqui não. Então, aí é meio mundo de confusão, não, Rômulo? Salgado, é porque a União é uma ótima cobradora, mas é uma péssima devedora, né? Para pagar a gente, para pagar o cidadão comum. É uma enrolação. É a tal da fila dos precatórios que demora-se Pois muito. E como é que está esse negócio dos precatórios, hein, Rômulo? Foi aprovada uma legislação que até permite o fracionamento desses pagamentos, ou seja, é muito complicado. O Estado, então, ele pode, em razão da lei, prorrogar esses pagamentos, inclusive para prazos aí que as pessoas não recebem. O que resta para quem é credor do Estado? Vender essas decisões, ou seja, ele pega um crédito que ele tem direito, ele vende para outras pessoas com valor bem abaixo, porque sabe que vai demorar para receber. Aí existem empresas, inclusive, que compram esses créditos, ou seja, você vai pagar um valor muito menor, então a pessoa dá 1,5 milhão para receber do Estado, eu pago 900 mil, 500 mil, e você cede esse direito para outra pessoa, para uma empresa geralmente, e ela vai lá e negocia com o Estado uma dívida que ela tem no valor original. Então, o Estado tem que te pagar 1,5 milhão, então eu vou negociar 1,5 milhão de dívidas que eu, empresa, tenho. Existem empresas especializadas só em comprar esses créditos, e a União quer, na verdade, ela quer limitar o uso disso. Ela quer, olha, você tem direito a receber alguma coisa de mim, então pode compensar até X%, não o valor total. É a hora de compensar até nisso. A União tem essa preferência, pelo menos hoje, e quer, na verdade, limitar cada vez mais o uso disso, e deve passar, agora deve voltar a ser discutido esse mês, até o mês de fevereiro, lá no Congresso Nacional. Olha, deixa eu ver que horas tem aqui. São 11 horas e 45 minutos. Eu tô pensando no seguinte, eu tô pensando em adiantar só um pouquinho o nosso intervalo, pra gente não ter correria no próximo bloco, porque já
Vamos falar da reforma ministerial e o jogo político entre legislativo e executivo. Temos a eminência também de Lewandowski no lugar de Flávio Dino, no Ministério da Justiça Mas diz que o Flávio Dino tem que bater o martelo. Essa que é a questão. Bora deixar isso pro próximo Como bloco, é que então? fica o Capelli nessa história? Bora conversar depois, então, Rômulo, sobre isso? Com certeza. Então tá, bora fazer um intervalo rápido. Elas são 11h46 já por aqui. Bora, Salgado. E depois a gente volta para bater um papo sem correria. Bora lá, tranquilo. Pautas do dia, rapaz, a minha mão tá coçando, eu acho que é dinheiro. Fui até lavar ali pra ver se melhora um pouquinho. Eu acho que é dinheiro. Então chegando. não era pra ter lavado, não. Não, mas é que eu não quero muito. Coçou um pouquinho é porque já tá. O que pingar já tá bom já. Bora lá, Rômulo. A reforma ministerial e o jogo político entre legislativo e executivo. Lá vem polêmica. Pois é, Max, Salgado. Lorena aí, Macapá. Um abraço pra Lorena também, que eu não dei um abraço pra ela aqui. Abraço, Rômulo, obrigada. Feliz ano novo, inclusive. Você também. É que, na verdade, acontece essa necessidade, essa discussão muito cedo. Nós tivemos aí o primeiro ano do governo Lula, marcado aí por esses embates com o Legislativo. Agora, é necessário lembrar que essas mudanças são comuns, são corriqueiras, são mudanças que não implicam necessariamente em um governo mais forte ou mais frágil, como alguns tentam dizer. Vai mudar tudo agora porque o governo está mais frágil ou mais forte. Não necessariamente. O que acontece, Max, é que houve uma mudança muito grande da forma como se discute política lá em Brasília. Né? Nos governos anteriores, o próprio governo do presidente Lula, havia aí uma discussão em blocos. Então se reunia com líderes da oposição ou líderes do apoio do quem estava apoiando o governo, e aí se discutia liberação de emendas, e aí o governo, quem era a favor votava mais ou menos em conjunto, o Centrão tinha aí uma ligação mais em conjunto. Hoje não é mais assim, porque o Legislativo assumiu um protagonismo muito grande nesse ano, né, nos últimos anos. E não se discute mais em bloco. O presidencialismo de coalizão, como a gente até discutiu na semana passada aqui a respeito, não é mais como era no passado. Então, a mudança do bloco político é agora negociada de maneira mais individual do que no passado. A gente tem o exemplo agora da mudança no Ministério da Justiça, uma pasta muito cobiçada e muito importante, que alça pessoas aí, geralmente ao Supremo ou até mesmo ao governo nas eleições. Então é sempre muito cobiçada. Hoje nós temos aí o PSB na pasta, mas a mudança nesse contexto está uma briga considerável, porque nós temos aí o PSB de Flávio Dino na titularidade, Paulo Capelli, que foi, para quem não lembra, foi o interventor nomeado aí nos atos de 8 de janeiro para controlar o DF naquele momento, nessa pressão para se manter no cargo. Nós temos aí agora, nos bastidores, o ministro Lewandowski, o ex-ministro Lewandowski, com uma força muito grande para assumir a pasta, vai levar a sua equipe, já conversou com o presidente na segunda-feira. Há uma proximidade entre eles, a gente tem que lembrar, para quem não lembra, o mensalão, na época, Max e Salgado, Joaquim Barbosa, na verdade, era o relator, e aí foi aquele, mesmo indicado pelo PT, mas foi aquele fiel na balança, ou seja, foi muito duro ao PT, isso você sentiu muito o partido na época. Foi imparcial, né? Foi imparcial, como deveria ser. Isso foi encaixado aí como entre aspas, uma traição, porque foi muito duro com alguém que foi indicado, então não foi muito bem digerido à época, mas à época foi feito um contraponto. Havia o revisor, que era o ministro Lewandowski, que fazia ali a pancada era dada e ali era diminuído um pouquinho a pena, então ganhou muita simpatia do ex-presidente, aliás, do presidente Lula naquele momento, tanto é que foi até no impeachment da ex-presidente Dilma, ele também teve um papel moderador ali para acalmar os ânimos e favorecer um pouquinho também o lado da ex-presidente. Então, sempre foi alguém que tinha esse trânsito e tem esse trânsito muito grande com o atual presidente e foi lembrado agora para essa mudança. Foi indicado por ele em 2006, pelo presidente Lula, né? Foi indicado pelo presidente Lula em 2006, então tem essa proximidade. A gente sabe que em política tem essa questão aí dessa lembrança muito importante. O perfil dele é mais conciliador, negociador. Lula está precisando de alguém nesse ponto no Ministério da Justiça. Por outro lado,
tem a questão da manutenção do jogo político aí nas mãos do PSB, porque na mudança que houve nos últimos meses, a gente tem que lembrar que o PSB perdeu algum espaço no Congresso, no governo, e não quer perder agora essa pasta. O ministro Lewandowski não é ligado ao PSB. Aqui no Pará perdeu uma cadeira, né? O Cássio Andrade ele não foi eleito deputado federal, inclusive. E aí Tanto que hoje é secretário de Esporte e Lazer do Estado. Exatamente. E aí nós temos aí mudanças no Congresso, na composição do governo, com a entrada do ministro Fufuca no esporte. Nós tivemos Celso Sabino aqui do Pará, que está assumindo também uma pasta no governo, e não é. E aí o PSB perdeu espaço, e essa briga hoje é para saber quem que vai ocupar essa vaga. Está muito mais para o Lewandowski, em razão dessas relações políticas que tem com o presidente, do que para a Eu acho que o PSB vai ser acomodado em outra pasta. Porque Salgado, porque há uma preferência do presidente Lula muito grande por Ricardo Lewandowski. Inclusive, essa última conversa da segunda-feira, se diz lá por Brasília, que ele vai receber o Ministério de Porteira Fechada, ou seja, ele vai poder indicar o secretário executivo, que é o segundo no posto. Tchau, Capelli. Capelli, então, seria realocado para a Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública, mas também não está querendo aceitar, porque, de certa forma, no entender dele é um rebaixamento de cargo. Então, essa definição vai ficar para sexta-feira. O ministro Dino assume o STF em fevereiro, mas vai deixar a pasta na sexta-feira. Então, o presidente Lula tem até esse prazo para definir quem assume. A tendência é que vá Lewandowski para o cargo. E, para quem não lembra, o ministro Lewandowski assumiu a Corte do Mercosul, um posto lá né, nesse ponto, e também anteriormente assumiu outros cargos ligados aí também ao Poder Executivo, e muito forte essa tendência que ele vai assumir. E o perfil de Lewandowski, para quem não lembra, a gente tem aqui esse papel, é esse perfil que vai conversar aí vai fazer articulação até mesmo política, que está muito fragilizada. Esse é um dos pontos da reforma ministerial. O ministro Padilha é muito frágil nessa articulação política. Então, até isso se pensa com o Lewandowski ali para fortalecer essa articulação. O governo não tem maioria no Congresso. Isso refletiu aí, inclusive esses vetos na questão da desoneração da folha de pagamentos. Então, a tendência é fazer a composição com pessoas que possam conversar mais com o Congresso, que não tem maioria do governo. Bom, então, o que a gente ainda pode ter nos próximos dias? Porque assim, não tem como não lembrar do Zanin sendo indicado ao STF, não tem como não lembrar do Flávio Dino, dos embates políticos e principalmente o Zanin, por exemplo, defendendo o Lula na época da Lava Jato, até então. E aí, até então não, né? Mas naquele longo período, e agora mais essa indicação do Lewandowski. Causa mais uma repercussão, talvez negativa, isso é muito subjetivo na verdade, porque assim, Lewandowski era ministro, foi indicado pelo então presidente Lula em 2006, e cria mais uma polêmica, Rômulo. Porque, caramba, o ministro do STF, eu acho que é a primeira vez que um ministro aposentado, por exemplo, deve assumir um cargo político, né? Um cargo numa pasta completamente importante. Não, teve o caso do Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa. Nelson Jobim? Nelson Jobim foi do Supremo. Vocês lembram de outro caso? Olha, nós tivemos cotado para assumir o Supremo, Tomás Basto depois, que assumiu a Ministério da Segurança da Justiça, mas são poucos casos sim, Max, são poucos casos. São poucos casos. Agora, essa eu só lembro do Nelson Jobim, que foi ministro da Defesa, depois disso não vi mais nada. Foi em que ano o Nelson Jobim? Eu tô tentando lembrar Foi aqui. No governo do Lula, no segundo governo, inclusive. Eu lembro que a parte de aviação ficava no Ministério da Defesa e uma das primeiras falas públicas dele era reclamando do espaço entre as poltronas, porque ele tinha quase 2 metros ou 2 metros de altura, ele tinha essa dificuldade. Ele, inclusive, usava uniformes militares quando ele aparecia publicamente. E essa costumeiramente, o Ministério da Defesa sempre vinculava-se ali alguém ligado à área militar. Era um prestígio muito grande. E aí, ao passar do tempo, essa pasta foi assumida por quem era o vice-presidente da República. Foi algum momento também para garantir um certo prestígio para a ala militar. Então, isso foi muito comum. Agora, é claro que essas escolhas, a gente tem que lembrar que são escolhas políticas, são escolhas de alguém que, em tese, tem a confiança do
presidente da República. Há um contexto em que há uma negociação, sim, política, tem que acomodar os partidos. Essa é uma informação que não tem para onde escapar. Foi no governo anterior do ex-presidente Bolsonaro, vem sendo no governo atual. O governo próximo virá também deverá compor com membros ali de uma certa base de apoio. Então não é de se estranhar que a composição de quem vai entrar seja alguém que tenha essa proximidade e também tenha essa confiança de um cargo muitíssimo importante. Então, o Ministério da Justiça trabalha com a questão da Polícia Federal, questão do direito do consumidor, questão envolvendo as políticas públicas de segurança, que são o que se mais discute aí no país hoje em dia. Nós vimos a questão do avanço da violência nos últimos anos, violência e a questão das armas. Então é um tema muito caro para quem tem as pretensões, não só de se cacifar a um cargo político posterior ou até mesmo a um cargo lá no Supremo Tribunal Federal, como foi o caso de Flávio Dino. Então a gente tem que acompanhar, ficar de olho e mais muito provavelmente Lewandowski é quem está com a bola para assumir esse posto, meu caro Max e Salgado. Gente, é isso mesmo. Ô Rômulo, obrigado, viu, pela participação. Você já vai para Brasília? Tem mais um encontro nosso aqui Tem na próxima quarta. Eu devo voltar a Brasília no dia 18, mas teremos almoço, tá? Constantemente às quartas-feiras. Onde é hoje? Hoje vai ser um local adequado também. Vamos botar foto nas redes sociais. Salgado Neto. Marcelo está convidado também. Tá todo mundo convidado, tá? E agora, Salgado vai receber só as fotos em redes sociais daqui a pouco. Eu tô curioso porque assim, eu tô de polo, o João tá de polo, o cara veio todo engravatado aqui. Eu tô meio até Tira a constrangido. gravata, tira o paletó, dobra a manga da camisa e tá tudo certo. Olha aí, ó. Você sabe que esse ambiente aqui é um ambiente que tem que ter, né, uma elegância maior às quartas-feiras. Então, quando eu estiver em Macapá, também irei no mesmo nível. Tá, meu caro Salgado? Então pronto. Valeu, Rômulo. Até a próxima. Forte abraço, até a próxima quarta. Meio-dia, tá na hora. Salgado Neto, a operação de áudio aqui por Belém foi dele, Gustavo Lima e também Marcelo Douglas. Em Macapá, do João Leno. A produção foi dele, João Vitor Barra.